abrir o coração para entender esse mistério. Abrir o coração para compreender como Deus, Ele chega para nos dar respostas. E em cada resposta de Deus a gente vai mergulhando naquilo que é o sinal da força que Ele tem para cada um de nós. Na vida que se leva, nos acontecimentos, naquilo que nós não entendemos, nos desgastes da própria história. Ali Deus se aproxima para dar uma resposta de salvação. Ali Ele chega para que a nossa fé de verdade seja provada e que nós percebamos aquilo que é a vontade dEle na nossa vida. Olha para essa pessoa que está do seu lado, por favor, e pergunte assim para ela: você tem fé, criatura? Você crê de verdade? Você confia de verdade? A sua fé é uma fé que te move a caminhar em direção a Ele. E aí a gente vai escutando o propósito de Deus. Desde a primeira leitura vai dizendo para mim e para você: o crente é aquele que crê, assim como Abraão, aquele que se coloca nas mãos de Deus para fazer sua vontade. Crer é uma atitude concreta daquele que se abandona em Deus. De vez em quando ele sabe: eu creio, padre, eu até creio, mas um creio que não te permite muitas vezes dar um passo e perceber como Deus quer mudar. É tão fácil crer, a gente crê em tantas coisas, em tantas situações, mas quando se diz é preciso crer nele para obter aquilo que é o sinal da salvação, olha para o padre e me responda: você crê de verdade? Você crê de verdade, sim ou não? Você crê em Jesus Cristo, sim ou não? Crer significa abandonar-se. E aquele que crê, ele não duvida. Aquele que crê é motivado pela fé para encontrar as respostas de Deus. E aí, às vezes você fala que é crer, mas você vai crer de verdade, porque o crer vem do acreditar. Você acredita de verdade nesse Deus que restaura e que salva? Então olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: você acredita em você? Você tem acreditado em você? Você tem acreditado nas suas possibilidades? Você tem acreditado naquilo que Deus tem te dado? Você tem olhado para aquilo que Deus está fazendo? Porque fala assim: ah, padre, às vezes eu acredito, às vezes eu creio, mas às vezes vem uma dúvida enorme: que jeito que Deus vai curar? Se você duvida, que jeito que Deus vai agir? Se você não acredita nas promessas dEle, aquilo que nós cantávamos no Salmo, Ele realiza os sinais. Ele é o Deus da aliança. Ele é aquele que vem para restaurar e nos dar vida. No início hoje dessa missa eu te disse: Deus tem maravilhas para você. Deus tem tanta coisa linda que às vezes a gente não consegue nem enxergar, mas às vezes você não acredita, criatura. Você reza e não deixa Deus fazer. Você vem e muitas vezes não se abandona, e aí Deus fica impossibilitado de realizar. Abraão, o pai da fé, aquele que se entregou, saiu da sua terra, foi porque Deus havia dito, sem levar nada em conta. Crer significa abandonar. Crer significa deixar aquilo que nos aprisiona. Tem gente que quer ficar no mesmo lugar eternamente. Tem gente que não quer mudar. Tem gente que não quer ter uma atitude nova para perceber aonde chega a cura e a libertação. Olha de novo para essa pessoa, por favor, e diga assim para ela: você está com a cara de doente, criatura. Uma cara de doente. Olha para ela e fala assim: de vez em quando eu acho que você é um poste. Fala isso para ela. O poste é aquele que não sai do lugar, sabe? Fica lá eternamente, vai morrer lá do mesmo jeito. Para crer tem que ter movimento. Para crer tem que ter um abandono e olhar para Ele e dizer: Senhor, vem e faça, porque eu creio. Está doente? Creia, porque Ele vai curar. Está passando por uma dificuldade? Creia, porque Ele vai te arrancar dela. Está passando por um momento de tribulação? Creia que o Senhor, Ele vem para resgatar toda a nossa vida. Uma pessoa, quando deixa de acreditar, ela perdeu o sentido da vida. Uma pessoa, quando ela não crê, ela é uma pessoa que está doente, que está enferma. Uma pessoa que não crê, ela não tem esperança. E aí a palavra vai dizendo que o crer é o que nos move para aquilo que é a atitude profunda de Deus agindo em nós. Foi isso que aconteceu no evangelho de hoje. Jesus estava expulsando demônios. Jesus estava expulsando demônios. Enquanto ele estava expulsando demônios, o povo estava comentando: olha, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa o demônio. É por isso que ele expulsa os demônios. E Jesus vai chamar a atenção.
Imagina se até o inferno ou o diabo estivesse dividido, ia alcançar alguma coisa? Ele pergunta: povo santo, olha para mim para você entender. Compreenda isso hoje. Uma casa dividida, ela cai. Uma empresa dividida, ela vai falir. Pessoas divididas que não são inteiras não conseguem alcançar aquilo que Deus quer. A vitória só chega para aquele que de verdade crê que ele pode expulsar todos os demônios da nossa vida. E as pessoas não acreditavam, elas duvidavam, questionavam, e Jesus vai dizer: aquele que está comigo, está comigo. Se ele não está comigo, ele está dispersando. E aí ele vai nos dando a possibilidade de enxergar aquilo que Deus quer fazer. Dá mais uma olhadinha para essa pessoa que está aí. Fala assim: você conhece algum demônio? Padre do céu, você conhece algum? Já viu algum? Tá cheio, viu? Tá cheio. Atitudes demoníacas é aquele que grita dentro de nós: quando eu não creio, eu me torno demônio. Eu me torno demônio, aquele que divide. E aquele que divide é aquele que não crê. Aquele que muitas vezes tem atitudes que mata o outro. Aqueles que muitas vezes têm atitude que fere o coração do outro. Isso são atitudes diabólicas, demoníacas. E aí Jesus vai dizer que é preciso dar um passo. E aquele que não dá um passo e não se reveste da graça, não alcança. A palavra diz: orai. Orai. Tem gente que só ora e não vigia. E tem gente que só vigia a vida dos outros e não ora. E aí não adianta, criatura. Olha o que Jesus está dizendo para mim, para você hoje. Imagina o homem forte que está cuidando da casa. Ele protege a casa dele, ele protege. Mas se chega o mais forte, chega e rouba tudo. Não é assim que acontece na vida da gente? Você está na sua casa, nunca foi assaltada. Dos vizinhos todas são assaltadas. Sua casa nunca ninguém entrou nela. Quando entra na sua casa, quando levam as suas coisas, o que você faz? O que você faz? Você coloca alarme, você coloca cerca elétrica, você começa a proteger. Olha para mim, por que não protegeu antes? Por que não teve o cuidado antes? Ele está falando da minha casa, que sou eu, que é você. Se você não tiver esse cuidado na oração, o inimigo ele vai entrar. E aí Jesus vai dizer: olha, quando chega e expulsa um demônio de uma pessoa, esse demônio, quando ele vai embora, ele fica vagando, procurando um lugar para encontrar. Olha para essa pessoa que está aí, cuidado. Tem um demônio te rondando, criatura. E tem, não é para assustar, mas tem. E ele fica rondando. Quando ele não encontra ali o repouso, o que ele faz? Ele volta de novo para aquela casa. Ela está arrumada. A pessoa diz assim: já estou livre, agora eu não preciso nem me preocupar mais. É assim que a gente faz. Agora eu estou tranquilo, agora eu estou bem, agora eu estou caminhando, não precisa ir aquele demônio, ele volta. Só que aí ele não volta sozinho, não. Com quanto que eles voltam? Quanto ele volta? Quanto? Se um já é terrível, imagina 7. Imagina 7. E aí você começa a perceber como Deus está dizendo para nós: é preciso estar orando sempre, é preciso estar vigiando sempre para alcançar aquilo que é o desígnio do Pai. E aquele que está em oração, ele vai sofrer tentações, sim ou não? Aquele que está em oração, ele vai ter tribulação, sim ou não? Aquele que está em oração, ele muitas vezes vai ser questionado nas suas próprias atitudes, sim ou não? Mas olha para o Padre, mas aquele que está em oração, ele não cai. Ele não cai, porque é o que sustenta, é o que dá vida, para que a gente possa estar liberto de todos os demônios da nossa vida. Dá mais uma olhadinha, pergunta assim: você acha que você tem quantos demônios? Ih, Padre do céu, acho que não tem. Não tem. Olha aí, porque tem uns demônios que ficam gritando aí dentro, uns demônios que ficam ali murmurando, te fazendo ir para onde não tem que ir, ver o que não precisa ver, tendo atitudes que não precisa ter. São demônios que gritam em nós. E aí a gente precisa expulsá-los da nossa vida. A gente precisa arrancá-los. E só se arranca aquilo que é do mal, não fazendo mal, criatura, mas é a gente tendo uma atitude de oração. Olha para essa pessoa e diga para ela: se o seu joelho estiver no chão, criatura,
você vai abalar o inferno. Se o seu joelho estiver no chão, a sua casa será salva, a sua família será salva. Olha bem para ela agora e diga: se o seu joelho estiver no chão, você vai alcançar essa cura, essa graça e essa libertação. Essa é a nossa fé. Aquilo que eu creio, Deus vai fazer. Se Ele fez, bem. Se Ele não fez, também não tem nada, não. A gente vai continuando, a gente vai caminhando, porque tem o momento certo de Deus chegar e agir na nossa vida, de Deus chegar e realizar o milagre que precisa ser feito na nossa história. E é isso que Ele vai fazendo, por onde Jesus passava. Em cada momento que Ele chegava, quando Ele expulsava os demônios, era para trazer paz de novo para as pessoas, era para trazer a libertação. E eu não estou falando desse demônio que às vezes você imagina que é terrível, ele também existe, mas eu estou falando daquilo que está atrapalhando a sua vida, aquilo que está tirando você da possibilidade de ser inteiro, de alcançar a graça. Jesus vai dizer: arrumou a casa, continua firme, não vacila não, porque a qualquer momento vem um redemoinho e leva tudo. E aí você vai percebendo que aquilo que você acreditava ser tão sólido se perdeu pela sua falta de oração, se perdeu pela sua entrega, se perdeu porque você não vigiou como deveria ter sido vigiado. E aí a bênção, ela passa desapercebida, e aí você não alcança aquilo que é o sinal da misericórdia de Deus. O poder dele é o que transforma a nossa história como sinal de graça. Abra as suas mãos. Abra sim as suas mãos. Deus sempre mostra aquilo que Ele quer fazer. Deus sempre age de uma forma que às vezes a gente não compreende. E aí a gente vai percebendo como Deus, Ele é sinal de restauração. Eu sempre digo para pessoas: tem gente para fazer o bem, mas tem muita gente também que às vezes faz o mal de uma forma profunda. E às vezes você não percebe que às vezes do seu lado se encontra gente que tem atitudes demoníacas para destruir tudo aquilo que você tem construído. E aí é a fé que vem e resgata. E aí nas suas mãos agora Deus coloca todo o sinal da benevolência, de poder tocar, de poder agir, de poder ser instrumento de uma misericórdia que transforma toda a nossa vida. Tem gente que acha que é brincadeira. Semana passada eu atendi um homem aqui. Ele veio falar comigo, veio pedir oração, com uma ferida toda aberta na perna, uma ferida toda aberta, cheia de bicho. Os bichos andavam na perna dele, andava, um fedor insuportável. Ele veio todo enfaixado e eu falei assim: padre, olha isso, eu já tenho rezado, já tenho pedido, já tenho feito. Ele falou assim: eu não sei o que aconteceu. E eu comecei a orar com ele, e no momento da oração Deus falava assim: comida, comida, comida. E eu olhei para ele assim: você comeu alguma coisa, filho, que fez isso com você? E ele olhou assim, lembrou, falou assim, e me disse o que tinha acontecido. Me contou aonde ele tinha ido, e ele tinha comido mesmo. E naquele momento eu disse assim para ele: através dessa oração, em nome de Jesus, nós quebramos toda a maldição que existe aqui. Olha para mim, olha para mim. Os bichos caíam no chão, eles iam caindo, 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 e não parava, e não parava. E ele falou assim: padre, por que tudo isso? Eu não fiz nada com ninguém, nada com ninguém. E era Deus purificando tudo aquilo. E eu disse para ele: vai para casa e passa água benta, só passa água benta. Ele usou 3 dias, aquilo secou, secou. A oração liberta, a oração ela salva. E às vezes são esses bichos que estão gritando dentro da vida do ser humano: criatura, se você pode fazer o bem, faça. Se você não pode, fica quieto no seu canto. Não deseja nada, nada de mal para o outro. Porque é isso que Jesus diz: aquele que está comigo não pode estar contra mim. Aquele que está vigiando não tem espaço para o inimigo entrar na vida dele. E é isso que eu estou te dizendo hoje. Só toma posse daquilo que Deus está te fazendo, porque hoje Ele está arrancando. É essa visão que Ele está me dando, arrancando as imundícies de toda a sua vida, arrancando por inteiro, para que você possa ser livre, com as suas mãos abertas. Você vai pedir a sua graça, e você veio aqui para isso, como aquele homem ferido.
Eu peço ao Senhor agora que cure as suas feridas. Como aquele homem machucado, eu peço ao Senhor agora que cuide das suas machucaduras. Eu peço ao Senhor agora que te dê os dons de cura e de libertação.